Bom, agora que a gente já viu essas dicas mais específicas, a gente vai passar para outro ponto bastante importante na resolução de questões dissertativas, que é como começar. Muita gente entra em pânico quando vê a questão dissertativa. Então, a gente aqui do Clube do Petróleo formulou uma questãozinha para resolver e mostrar como é que, enfim, estrutura o texto, faz um esqueletinho, tudo certo. A questão dissertativa não é muito diferente da dissertação. E toda dissertação tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Para você formular essa sua introdução e o seu desenvolvimento, a minha primeira dica é que você sublinhe no texto da questão, porque normalmente vem um texto introdutório e depois vem um enunciado pedindo claramente o que ele quer que você desenvolva. Então você pega a sua caneta, seu lápis, sublinha na questão tudo que você vai botar dentro do seu texto. Se ele pedir leis, teorias, tudo que ele falar, que ele mencionar, você sublinha. E na sua introdução, você deve repetir a pergunta que foi feita. Então, se ele falar, fale da importância da lei tal para o desenvolvimento de não sei o quê. Você vai começar a sua dissertação, a sua questão dissertativa assim. A lei tal foi importante para o desenvolvimento, porque... E aí você cita os argumentos que você vai usar no seu desenvolvimento, tá? Como você vai definir esses argumentos do desenvolvimento? Você vai pegar o enunciado que você sublinhou lá e você vai pegar as coisas que ele está pedindo e você vai fazer o que a gente chama de esqueleto. Você vai construir uma estrutura para a sua questão dissertativa. Dentro desse esqueleto você vai organizar palavras-chave que devem constar no seu desenvolvimento. E fazendo isso vai ficar muito mais fácil, muito mais organizado, você seguir uma linha de raciocínio da introdução do desenvolvimento à conclusão. Você sabe de onde você está partindo, você sabe por onde você tem que passar e você sabe aonde você vai chegar. O Clube do Petróleo elaborou uma questão nos moldes da CESP para a gente poder exercitar os conceitos da dissertação e aprender a construir uma estrutura antes de escrever o texto. Então, vamos ler a questão. No final de 2009, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional 4 projetos de lei que tinham por objetivo instituir um novo marco regulatório para a exploração do petróleo no país. A principal alteração proposta foi a substituição do atual regime de outorga por outro, já instituído pela Lei 12.351 no ano de 2010, no caso dos blocos ainda não licitados do pré-sal. Identifique esta substituição e explique as principais diferenças entre os referidos regimes no Brasil, destacando as características daquele que foi recentemente introduzido. Nós podemos usar os verbos presentes da pergunta para criar o esquema que coordenará a nossa resposta. Os verbos são identifique a substituição e explique as principais diferenças. Sendo assim, sabemos que nossa introdução identificará a substituição e citará brevemente as diferenças. O nosso desenvolvimento terá a função de explicar tais diferenças. Assim, a gente começa a dissertação da seguinte maneira. No ano de 2010, que é a informação que estava no enunciado, o regime de concessão foi substituído pelo regime de contrato de partilha. Ou seja, aqui a gente identificou a diferença. Os nossos argumentos podem ser esquematizados nas seguintes palavras-chave: propriedade do petróleo, critério vencedor da licitação e mudanças nas receitas do governo. E depois a gente pode desenvolver assim. A primeira diferença é quanto à propriedade do petróleo. No regime de concessão, o petróleo pertence à empresa concessionária. No regime de partilha, o petróleo é do Estado. E aí depois você vai desenvolver a ideia por 4 linhas, mais ou menos, se o limite de linhas forem 30, né? Explicando como funcionava a concessão quanto à propriedade do petróleo e como funciona agora. E depois você vai repetir isso com os 2 outros argumentos. Você vai enunciar e explicar. É importante que na conclusão o aluno faça alguma observação inteligente em relação ao assunto sobre o qual acabou de dissertar, para dar um fechamento impressionante, marcante e espirituoso.
Aqui no nosso exemplo, a gente bolou uma conclusão assim. Portanto, a substituição do regime de concessão pelo de partilha nas áreas ainda não licitadas do pré-sal permitiu ao Estado um controle maior sobre a exploração e a produção de petróleo e gás. Esse exemplo que a gente deu é específico para concursos do setor de petróleo, mas as dicas para estruturar seu texto servem para qualquer questão dissertativa e também para redações. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e que essas dicas ajudem vocês a responder as questões dissertativas com mais tranquilidade. Quem quiser se informar mais sobre os cursos do Clube do Petróleo pode acessar o site, que é www.clubedopetroleo.com.br. Vocês também podem clicar nesse quadrinho que está aparecendo na tela para se inscrever no canal do Clube e receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. E se você não viu o nosso primeiro vídeo sobre questões dissertativas, é só clicar no quadrinho que está passando aqui na tela. Até mais!